Hoje vamos estudar sobre a presença soberana do Senhor na criação. Sobre como a Bíblia manifesta um Deus presente, um Deus atuante em toda a criação. Na criação do mundo, na criação de cada um de nós. Quero começar, irmãos, lendo com vocês o Salmo 139, versos 13 e 14. Salmo 139, 13 e 14. Lá diz o seguinte: pois criaste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque de um modo terrível e maravilhoso me formaste. Quando nós paramos para pensar, irmãos, sobre a gestação de um bebê, sobre como se desenvolve a gestação de um bebê durante as 40 semanas que esse bebê está desde a fecundação até a hora do seu nascimento, sendo formado no ventre da mãe, como a mãe também vai se conformando, tomando a forma adequada para receber este bebê que está crescendo. E em 40 semanas, irmãos, desde um primeiro momento de fecundação, um óvulo, um espermatozoide, em 40 semanas está formado um bebê prontinho, que quando você vê nascer, você fica maravilhado. Os pezinhos, a unhinha, tudo certinho, os cílios. E esse bebê chora e começa a respirar. Chegou a esse mundo agora, esse mundo difícil, mas está pronto, irmãos, está pronto. Como que o Senhor fez um processo tão maravilhoso para que isso acontecesse. Quando nós vemos a gestação de um bebê, a formação de um bebê, de um novo ser humano, nós imaginamos, irmãos, como existe um Deus tão poderoso e tão minucioso para estabelecer um plano desse. De um modo terrível e maravilhoso foi formado. E eu posso entender, irmãos, que maravilha que é a formação de um ser humano. Mas não somente na formação do ser humano, irmãos, na natureza também o Senhor se manifesta. Veja o livro de Romanos, capítulo 1, verso 20, o apóstolo Paulo falando. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. O apóstolo Paulo está falando assim: não tem desculpa alguém que acha que tudo isso que foi criado por acaso. Não tem desculpa aqueles que não veem Deus na criação das coisas, Deus na criação da natureza. Tudo que foi criado, como a sua divindade, tudo isso se entende quando olhamos as coisas criadas. Entretanto, irmãos, Satanás utiliza agora essa maravilha da criação para fazer com que homens e mulheres creiam que a criação é Deus, a natureza é Deus. E muitos entendem dessa forma. Mas você pode ir no outro florestal e você vai ver gente abraçada com árvores. Por quê? Porque é para ter a energia de Deus. Quando a energia de Deus, irmãos, você tem que buscar na oração, você tem que buscar na meditação com Deus. Você tem que buscar no estudo da Bíblia, na atuação do Espírito Santo. Mas as pessoas endeusam a natureza e esquecem do Deus Criador, do Deus que é o autor da natureza. Veja ainda comigo o livro de Salmo, capítulo 19, verso 2. É o verso imediato ao do nosso verso áureo. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite sabedoria a outra noite. O ciclo de dia, irmãos, que tem a ver com a rotação da Terra. A rotação da Terra é uma rotação constante, irmãos. 24 horas e alguns minutos. Todos os dias. A Terra não gira numa velocidade hoje e amanhã noutra. Ela não descansa, irmãos, mas ela está girando, e o Senhor colocou dessa forma, e um dia mostra que vai haver outro dia, e uma noite faz declaração a outra noite. Mas tem um texto em Jeremias, irmãos,
que fala agora de um Deus criador, mas também de um Deus mantenedor. Neemias capítulo 9, verso 6. Só tu és Senhor, fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo o que nela há, os mares e tudo o que nela há. Tu os conservas com vida a todos e o exército dos céus te adora. Nesse texto, irmãos, Neemias fala que o sol caminha, né? Na verdade não é assim, o sol não caminha, mas aparentemente o sol caminha. Relativamente a nós, o sol caminha a cada dia. E o Senhor mantém todas as coisas. Essa, irmãos, é uma premissa básica da cosmovisão bíblica, do conceito de educação bíblica. Deus é um Deus criador. Isso é um axioma, uma premissa básica. E sobre esse axioma de que Deus é o criador, todos os outros conhecimentos devem ser agregados. Entretanto, irmãos, a partir do século XIX, do século XVIII, essa verdade inexcusável passou a ser discutida, passou a ser desmerecida e desacreditada. Não existe Deus. O mundo foi criado por conta de um processo evolutivo e um processo de seleção natural que durou milhões de anos. Outros dizem assim: Deus criou e foi embora, agora o mundo está à sua própria sorte. E nós é que devemos cuidar para cuidar deste mundo. Alguns dizem categoricamente: não existe Deus. Entretanto, irmãos, o nosso conceito de educação, a nossa formação intelectual com relação ao conhecimento da Bíblia, ao conhecimento da natureza, ao conhecimento dos seres humanos, parte do princípio da presença inicial de Deus e da presença constante de Deus e da presença futura de Deus. Um Deus criador, um Deus mantenedor e um Deus que um dia, brevemente, irmãos, vai restaurar todo este mundo, todo esse planeta ao seu projeto original. Fundamentalmente diferente, irmãos, dos conceitos humanos, dos conceitos materialistas de mundo, de cosmovisão. O Senhor Deus, irmãos, é o nosso Deus criador. Ele é o teu Deus que faz a manutenção. O teu Deus mantenedor. Ele te mantém a cada dia. Você acorda de manhã porque o Senhor te mantém. A Bíblia tem um texto que diz assim: deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. O Senhor nos sustenta. E o Senhor vai nos restaurar, vai nos glorificar por ocasião da sua segunda vinda. Que Deus abençoe a cada um de nós e que a gente possa desenvolver os nossos conceitos científicos, os nossos conceitos artísticos, em cima dessa premissa básica, sobre essa premissa básica, sobre esse axioma. Deus é soberano, criador e mantenedor de todas as coisas.